Quais são as principais curiosidades sobre esse grande guerreiro do antigo Japão, sobre o ninja? A maioria das pessoas acham que a gente está falando daquele cara que subia nos telhados, que lutava contra samurai, mas a coisa não era bem assim. Fala, Guerreiro Ninja, eu sou o Shiroshi Kauzu e hoje a gente vai falar as principais curiosidades que, obviamente, eu escuto sobre a realidade do ninja, desse guerreiro que fez parte de quase 1000 anos de história do antigo Japão. O guerreiro ninja nasce lá no século VI, quando a imperatriz Suiko e o príncipe Sotoku Taishi, que era o seu sobrinho, decidiram designar algumas pessoas para fazer um trabalho que ainda não existia naquela época, que era o trabalho de espionagem. No meio de tudo isso, pessoas desenvolveram técnicas inicialmente exclusivamente de espionagem. Eles não tinham técnicas de combate. Como assim, senhor? Quer dizer que o ninja não era um lutador no começo? Não. E digo mais, ele ainda nem era chamado de ninja. Lá no começo, os ninjas, eles eram apenas espiões. Eram peritos em obter informações. Se infiltravam em determinados lugares para poder trazer informações. Isso ajudava a imperatriz e o seu sobrinho, o príncipe Sotoku Taishi, estivessem preparados para enfrentar os inimigos. Portanto, nada começa com chute para lá, soco para cá e muito menos com shuriken voando ou espada. E será que os ninjas sempre usaram a roupa preta? Pois é, talvez a roupa preta nem tenha sido realmente usada pelo ninja, ou seja, por aquele cara que cumpria missões de espionagem onde depois de algum tempo, ele começa a precisar lutar. Lembra que eu falei lá no começo que no início o ninja era exclusivamente um espião? Pois é, muitas vezes ele era capturado e aí, no decorrer dessa história, ele começa a desenvolver habilidades de combate para poder se livrar da situação e cumprir a missão de trazer a informação. O ninja vestido de preto tem um pouco mais a ver com Hollywood do que com o que realmente aconteceu. Lá pra frente, quando o ninja deixou de ser útil para o governo e foi transformado praticamente numa polícia de elite, como se fosse uma polícia de inteligência, aí sim foi criado ali uma ideia de uniforme, que é o Shinobi Shozoku, quer dizer pertences do Shinobi. Mas que raio é Shinobi? Pois é, Shinobi é o primeiro nome que ficou conhecido do ninja. Lá no início, Sotoku Taishi chamava esses guerreiros de Shinobi, que quer dizer perito em obter informações. Se você tem vontade de treinar em Jutsu, aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário tá lá o link para você começar a treinar agora no curso Aula de Ninjutsu por Shiroshi Kauzu. E não esquece de comentar aqui embaixo, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Outra coisa que provavelmente nunca existiu e o ninja nunca usou foi o capuz. Aquele capuz chamado de Zukin, ele se foi usado numa situação onde o ninja não cumpria mais missões de espionagem. Até porque, imagina só, um cara encapuzado, ele não deixa de chamar a atenção, muito pelo contrário, ele chama muita atenção. Mas então qual era a roupa que o ninja usava? Ele usava a roupa que fosse necessária para passar despercebido para poder obter informações. Então, se, por exemplo, fosse hoje em dia e o ninja tivesse que se infiltrar num escritório de advocacia, ele iria de terno e gravata ou iria de bermuda e chinelo? Se ele fosse de bermuda e chinelo, provavelmente ele não ia passar despercebido. Então ele vestiria terno e gravata e digo mais, o ninja ainda estudaria direito, ia saber o que ele iria fazer lá e muitas vezes por isso que as missões duravam anos para que ele conseguisse realmente a infiltração necessária para obter informação da forma que ele foi contratado para fazer. Uma outra grande curiosidade é se existiam ou não mulheres que faziam essa função do ninja. Sim, existiam mulheres ninjas, mas que eram chamadas de kunoichi. Se você não viu o vídeo que eu falo das mulheres ninja, eu vou deixar ele aqui no card para você ver depois, mas antes vamos falar mais sobre essa curiosidade. As mulheres, elas não agiam exatamente da mesma forma que os guerreiros shinobi. Não, elas agiam usando inclusive artifícios que os homens não tinham, como a própria sensualidade, que já é muito natural das mulheres. Algumas mulheres ninja, inclusive, casavam com a sua vítima. Mas será que o ninja subia em telhados, tinha habilidades de mortais, rolamentos, saltos muito loucos? Aí é que tá. Alguns ninjas
sim, desenvolveram habilidades para isso. Outros não. Por quê? Porque os ninjas, eles tinham várias habilidades. Eram 18 disciplinas que eles precisavam aprender. Dentre elas, haviam coisas relacionadas à infiltração, haviam coisas relacionadas a entender a geografia, haviam coisas relacionadas a combate, dentre outras várias. E por isso, os ninjas se dividiam como um exército e cada um se especializava em uma ou mais disciplinas para poder desenvolver e poder realmente cumprir a missão. Existia hierarquia dentro dos clãs? Claro, a hierarquia era presente para todos os clãs, mas vários ninjas agiam por conta própria, sem seguir hierarquia nenhuma, apenas seguindo a grana. Se alguém pagasse, ele ia atrás do dinheiro. Mas isso fazia do ninja, sim, um mercenário. Porém, a gente sempre encara a palavra mercenário como alguém que faz tudo por dinheiro. Só que esse era o trabalho dele. Você também faz o seu trabalho por dinheiro. Você não faz nada de graça. E o ninja tinha um trabalho, e esse trabalho era remunerado. E sim, ele fazia por dinheiro. Agora, se o ninja não agia de formas tão honestas para cumprir a sua missão, aí a gente tem que pensar. Por quê? O que acontece? O código do ninja, que era o Ninpo-Ikan, ele não é o mesmo código do samurai, que é o Bushido. O código do samurai é um código que tem ali a intenção da disciplina voltada para regras iguais para todos os samurais. Então o samurai, mesmo em guerra, ele não agia fora do código Bushido. Já o Ninpo-Ikan, que era o código do ninja, era como se fosse um Ninpo-Ikan para cada um clã. Só que ninjas que andavam sozinhos também nem seguiam nada, nenhum tipo de código. Então o importante para o ninja era cumprir a missão, e para isso ele fazia o que fosse necessário. Os ninjas adquiriram habilidades especiais e talvez até poderes sobrenaturais no decorrer da vida deles. Isso é completamente loucura, não viaja. Eram seres humanos, e esses seres humanos apenas desenvolveram habilidades. Vamos imaginar, hoje a gente assiste no YouTube, a gente assiste em várias plataformas pessoas fazendo loucuras com aquele esporte chamado parkour, certo? Esse esporte, que é um esporte francês, desafia a física praticamente, não é? Porque um cara salta de um prédio para o outro, são loucuras que eles fazem. Só que hoje, para nós, é algo relativamente comum, porque a gente tem acesso a esses vídeos, e aí para nós acaba não sendo mais tão impressionante assim. Claro que a habilidade nos impressiona, mas não é tão incomum, certo? Agora, naquela época, uma pessoa que desenvolvia habilidades como essas, ele acabava sendo taxado como alguém sobrenatural, como alguém que fazia coisas fora da realidade humana. Por isso, os ninjas desenvolveram habilidades em ficar embaixo d'água, só que apenas respirando por um canudo de bambu. Eles desenvolveram habilidades de subir em telhados, de saltar, e aí pessoas saíam contando umas para as outras sobre aquilo que elas viram, contavam de forma mais fantasiosa, de forma exagerada, e por isso acabou surgindo esse mito de que alguns ninjas tinham superpoderes. E qual é o ninja mais famoso de todos? Existiu isso? Provavelmente sim. O nome dele é Hattori Hanzo. Hattori Hanzo talvez nem tenha sido apenas um ninja, podem ter sido algumas pessoas que foram chamadas de Hattori Hanzo. Mas o Hattori Hanzo que a gente conhece da história é um grande guerreiro que desenvolveu habilidades absurdas, e o pai dele era samurai. E aí vem uma das curiosidades mais legais de todas do ninja. Vários ninjas também eram samurais. E vários samurais, obviamente, também faziam serviços de ninja. Portanto, ninjas e samurais não eram inimigos, apenas tinham interesses diferentes. E muitas vezes no campo de batalha acabavam se encontrando, e aí necessitava a luta. E por isso que muita gente acha que eles eram inimigos. Mas não eram. Isso é muito mais algo plantado na nossa cabeça por Hollywood, afinal, são dois guerreiros do Japão que influenciam demais na história desse país, e acaba que colocar os dois para se enfrentar é algo muito interessante. Não é isso? Não esquece de comentar aqui embaixo, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Nippo!